MIC Informática e a hora certa. 20 horas, 1 minuto, temperatura 19 graus e 1/10, umidade relativa do ar 84%, tempo bom. A partir de agora, com vocês, Talento Universal. um desfile dos maiores sucessos de todos os tempos, onde nossos ouvintes fazem o programa. Talento Universal. A seleção musical dos nossos ouvintes. Boa noite, ouvintes da Rádio Comunitária Caiense, diretamente do estúdio Aloysio Jorge Stefan, aqui no centro de São Sebastião do Caí, para o mundo, o programa Talento Universal. Sempre trazendo para vocês a seleção de músicas, especialmente preparadas para os nossos ouvintes, também a presença de pessoas que tocam o que gostam de ouvir em casa, pessoas que fazem as suas melodias aqui, com a sua atuação aqui em nossa programação, e outras vezes pessoas que falam sobre assuntos bem interessantes, como hoje. Boa noite, Daiana. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, ouvintes, tudo. Não tá mais nervosa agora, já pegou jeito. Não, agora já tô mais acostumada, né? Aham. É muito bom estar aqui de novo com vocês todos. Obrigada pelo convite. O que é isso? Uma satisfação pra gente pelo seguinte, porque quando pessoas esclarecidas conseguem compartilhar o que elas sabem, sempre faz bem. Um programa desse sempre só tem como dar bem. E para quem não está a par, a Daiana Galas é psicóloga. Sim, aqui da cidade. Aqui é caiense da Gema. É isso mesmo, né? Nasci e criada aqui, Viu né? só? Então, pra mim é muito bom tá aqui, né? Podendo conversar um pouquinho contigo, né? Sobre assuntos que possam interessar a nossa comunidade, né? Com certeza. E nós escolhemos hoje um assunto porque nessa quarta-feira vai ser o Dia dos Namorados. E Isso. então vai acontecer alguma coisa com muitas pessoas que até certas pessoas não conseguem conviver com esse problema, né? O que é isso? Indo um pouquinho na contramão, né? A gente vai falar sobre a solidão, né? Em diferentes aspectos. Vamos usar esse nosso tempo para estar aqui juntos pensando um pouquinho sobre esse assunto, né? E conversando um pouco sobre essas questões. Acho que muitas pessoas vão gostar, né? Pode ser grave a solidão? Pode, né? Ela tem vários níveis, assim, né? Uma solidão interna, uma solidão externa, né? Então a gente vai pensar sobre esses vários âmbitos, assim, né? O que é a solidão, né? Como é que as pessoas sentem a solidão, né? A diferença entre as pessoas de conseguir encarar a solidão, né? Não, solidão, quando a gente fala de solidão, não é só ter um parceiro ou não ter um parceiro, né? Ela pode se dar de várias formas, né? Muitas pessoas podem ter um parceiro e mesmo assim se sentirem sozinhas, né? Então, Pois é. Então a gente pode pensar um pouquinho sobre essas várias facetas da solidão. Esse era o primeiro tema que eu queria abordar contigo. Aham. Eu fiz assim mentalmente uma meia dúzia de coisas importantes que eu achei que seria interessante compartilharmos com nossos ouvintes, mas como tu já me conheces, eu não gosto de chegar aqui com as perguntas escritas. Sim, não, e é bom também porque isso dá um pouco mais de liberdade pra gente ir pensando juntos sobre o assunto, né? Exato. Mas então, assim, o que mais assim, eu não consigo entender, a pessoa que tem um convívio social, convívio familiar, convívio amoroso e é solitária. Por quê? Te dar uma resposta assim, porque é um pouco complicado, né? Porque isso vai um pouquinho de como cada pessoa encara os seus relacionamentos, né? Algumas pessoas conseguem sim
se entregar para esse relacionamento, outras pessoas não conseguem, né? E existem vários níveis, assim, né? Muitas pessoas têm grande confiança, enfim. Opa, o telefone já tá tocando. Já tá tocando o telefone. Muitas pessoas conseguem, né, se relacionar de uma forma mais tranquila, assim, mas para outras é bem mais complicado se abrir, assim, né? E também tem muito a ver com a forma como tu enxerga o mundo, assim, né? Como tu enxerga as relações, assim. Muitas pessoas não conseguem, né, se relacionar de uma forma mais aberta. Uhum. Vamos tentar atender essa ligação no ar, né? Boa noite. Boa noite, meu amor, tudo bom? Opa, tudo bom? Quem fala? É o Santinho. Ô, Santinho, tudo bom? Tô aqui. E tu tá cercado... Hein, tu tá Eu cercado... não vi vocês aqui, mas é porque, né? Tá ao vivo. E tu tá cercado de gente da família aí, tu não te sente só? Tá todo mundo aqui, tudo da família aqui, tudo. Então manda um alô pro pessoal aí. Isso, então, pode ter a família, a Fátima, a Jéssica, o Igor, David, a Lindalva, a esposa Fátima, né? Isso. Podia namorar, né? Claro. É casal, a gente namora, merece, né? E A namorada, né? isso, namorado, hoje é que são casados, né? Mas Sim. já passou já um casal, né? A paixão sempre existe, né? Isso. Então tá, muito obrigado pela tua participação aqui, tá? Uma música bem boa pra ele, tá? Vai ter, na sequência aí vai ter, tá? Isso, tá bom. Falou, Robão. Valeu, tudo de bom, tchau. Pois é. E nós estávamos então falando sobre, esse foi o Santinho do loteamento popular, esse não se sente só que tem um carro de filhos, né? Aí os filhos eles são muito importantes assim num relacionamento para não ter solidão. Eu acho que filhos sempre são importantes para mudar um pouco a nossa vida, assim, né? No sentido de que a gente começa a ver que não é só a gente que existe e que existem pessoas que dependem de nós, né? Eu acho que quando se tem um filho, as perspectivas mudam, assim, bastante, né? As pessoas passam a se identificar com aquela pessoinha, né, que nasceu, começa a se dedicar, né? Então, tu te relaciona de uma forma diferente, né? Porque até antes de tu ter filhos, tu ainda por mais que tu tenha um companheiro, uma companheira, tu ainda tem essa coisa de ser mais autossuficiente, mais independente, né? E quando tu tem um filho, tu já pensa, opa, tem alguém que depende de mim, né? Opa, tem alguém observando o que eu tô fazendo, né? Eu sou o exemplo para alguém. Então tu começa a ter outras preocupações, né? E eu acho que sim, assim, a partir do momento que tu consegue estabelecer uma boa relação com o filho, ele ajuda muito, né? Nesse sentido de não se sentir tão sozinho. Só que simplesmente ter um filho não vai fazer a diferença por si só. Porque as pessoas, elas têm esse modo de se relacionar. Então, é importante que a pessoa consiga se relacionar de uma forma saudável com todos. E isso também vai refletir, porque um filho, ele é uma relação como outras relações. Então, se a pessoa não consegue se relacionar bem com os amigos, com outros familiares, com o companheiro, também não vai conseguir se relacionar bem com o filho, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre ressaltar a importância das pessoas conseguirem trabalhar as suas relações de uma forma positiva, de uma forma que a pessoa consiga escutar a outra, ouvir, se colocar de uma forma tranquila nessas opiniões. Então, um filho é uma relação como outra relação. E é importante a pessoa conseguir se relacionar dessa forma mais tranquila, assim, né? As pessoas ansiosas, elas são mais solitárias ou não? Não, a gente não pode fazer essas correlações, assim. Porque a solidão é uma coisa bem pessoal, assim, né? Como a gente estava falando antes, né? Tem a solidão externa, né? Que então é realmente ser sozinho na falta de pessoas em volta. Então, uma pessoa que não tem familiares, que não tem amigos, que não tem ninguém no seu convívio diário. E a solidão interna, que é aquela que tu trouxe, né? A pessoa tem família, tem todo mundo, mas ainda assim se sente sozinha. Sim. Tem esses dois tipos de solidão, assim. A pessoa que não tem ninguém, digamos assim, né? Pode ter 2 ou 3 amigos e se sentir muito mais completa do que uma pessoa que tem uma família grande, mas que não se sinta ouvida, não se sinta compreendida, não se sinta amparada. Então a solidão ela tem todos esses fatores. Ela é uma gama de fatores que faz com que a pessoa caia nesse buraco assim da solidão, né? Porque quando a gente fala em solidão, o que a gente pode pensar assim? Nessa questão do desamparo, de não ter quem
ninguém que a compreenda, que a escute, que ache relevante os sonhos, a opinião. Então são uma série de fatores que levam a pessoa a se sentir sozinha, assim, né? E a pessoa, então, também se sente mais desvalorizada. Isso, né? Acho que a autoestima tem bastante a ver com isso, assim. Autoestima, isso. Isso, porque é uma pessoa que se sente sozinha, começa também, ela não enxerga mais o lugar dela, né, na sociedade, não se encontra mais num lugar na comunidade, na família, e isso é muito difícil, assim, quando tu não tem lugar nenhum, né? Porque fica aquela coisa assim, eu sou ninguém, né? Porque se tu não te, porque a gente se constitui na relação com outra pessoa, né? Quando a gente nasce, a gente se constitui na relação com a mãe. A gente fica maiorzinha com os coleguinhas, né, na escola. Então, o ser humano, ele é um ser que se desenvolve sempre na relação com o outro. E a partir do momento que essa relação falha, isso pode trazer prejuízos, assim, né? Porque é muito triste, assim, tu te sentir sozinho. Tanto não estando, de fato, sem amigos, sem parentes, como tendo todas essas pessoas e mesmo assim se enxergando sem ninguém, né? Porque no fim das contas dá na mesma coisa, né? Tu ter ou não ter um monte de pessoas em volta. Porque o importante é como tu te sente, né? Em relação a essas pessoas, como tu te sente no ambiente que tu vive, né? Muito bem. Esse assunto ainda vai dar muito o que falar. Né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos tocar um bloquinho de músicas. Vamos. As pessoas que quiserem participar de nossa programação, é só ligar para cá, 3635-3152. Também o 9847-3388, senti que veio um torpedinho aí. Eu estou tendo roaming aqui na nossa transmissão, agora melhorou. A minha voz é muito pesada, então eles deixam aqui o grave um pouquinho mais forte e fica dando o rebu. Mas como eu estava falando, então, 9847-3388, a gente recebe o seu torpedinho e você pode mandar, se você tiver alguma pergunta assim intrigante e não quer que as outras pessoas saibam que foi você quem mandou, mande para o e-mail da rádio, não na caixinha do nosso site. Mande para rcc@rcc.fm.br. A Dayana vai com certeza poder lhe dar algumas palavras de conforto, né? Que às vezes tem pessoas com alguma coisa pessoal. Isso, mas é só colocar, né? Pra não pedir pra gente não falar o nome. Ficar anônima. Isso, que daí a gente pode conversar um pouquinho, né? Sobre Exatamente. E enquanto isso, então, nós vamos tocar aqui, como eu falei já no Facebook, hoje a nossa seleção musical vai ser de melodias falando de solidão. Aliás, eu fiquei impressionado como existem. É verdade, porque isso é um sentimento bem disseminado, né? Frequente também. É um sentimento muito frequente. Então nós vamos ouvir primeiro com Carpenters, Solitaire, que é uma pérola musical assim, que eu considero assim pelo jeito como ela canta, realmente foi composto num momento de muita solidão. Sim. Aliás, a própria, como é que era o nome dela? Era Laura Carpenter, eu acho que é. Sim. Ela por si só ela tinha muitos problemas, tanto é que morreu de bulimia, né? Sim. Ou anoréxica ela morreu, magra. Anoréxica, E depois nós vamos ouvir o Roy Orbison cantando Only the Lonely. Tu viu esse filme onde essa música era tema, Dayana? Qual filme que é? O romance entre um cara com uma maquiadora de defuntos. Não, eu não vi esse filme ainda. É muito interessante. Ai, que legal. Eu não sei o nome do filme, mas o tema musical desse filme é essa música, Only the Lonely, porque o cara era um solitário e a única pessoa com quem ele conseguiu que fizesse se interessar por ele... Criar um vínculo, né? É uma maquiadora de defuntos. Olha só. É muito Fica interessante. a dica, né? Sempre existe alguma solução. Sim. Vamos lá, então, ouvir essas duas músicas. Enquanto isso, você pode participar de nossa programação. E depois a gente volta com aquele papo legal aqui na programação do Talento Universal de hoje. 20h15 pontualmente. 20h26, pois o papo aqui tá a 1000 fora do horário musical. Enquanto estamos tocando as músicas, a gente conversando. Já vai trocando figurinha. E nós já tivemos ideias para outros temas interessantes, né? Verdade. Muito bacana. Antes de nós continuarmos falando sobre solidão, eu vou ler um recadinho que chegou, ok? Boa noite, Pio. Como sempre, estou te ouvindo. Tá proibido visitas na segunda noite, viu? Pelo visto, o programa promete. Grande abraço, Carlos e Marlene Baís.
Fiquem com Deus. Ah, obrigada. Obrigado, que legal. Um grande abraço a vocês. E nós estamos abordando o tema solidão. Como é que fica essa história da solidão na terceira idade? As pessoas idosas, muito acontece isso. Eu queria que tu tentasse assim trazer para os nossos ouvintes o que pode passar na cabeça de uma pessoa idosa por causa desses momentos que ela muitas vezes passa, né? Sim, quando a gente vê as pessoas idosas, muitas vezes, uma que elas podem ter perdido as suas relações ao longo da vida, né? A gente vê muito casais que têm a sorte de poder viver muitos anos juntos e no fim da vida um ou outro acaba falecendo, né? E aquela pessoa entra numa depressão, né? A pessoa que restou e fica muito triste porque já não sabe mais viver de outro jeito, né? A não ser casais que ficam 50, 60 anos juntos, não sabem mais se virar sem outra pessoa, né? Acaba fechando aquele vínculo e não tem... Até porque já estão, né, velhinhos, então tem uma dificuldade de começar relações novas, né? Já tem aquele costume, já vê a vida sempre em modo de casal, né? E a gente vê muito isso, né? Como também a gente vê pessoas que acabam sendo abandonadas, né? Pelos seus filhos, né? Acabam indo para casas geriátricas, né? Asilos, lugares assim, onde não tem mais contatos, né? E isso tudo é muito triste, assim, né? Porque as pessoas ficam vivendo só com as lembranças, né? E acaba pensando, bom, que coisas que aconteceram na vida que me trouxeram até aqui, né? E se para nós estar sozinho já é muito triste, imagina para uma pessoa que não tem a opção de estar diferente, né? Uma pessoa muito idosa não tem a opção de, por exemplo, sair do asilo e fazer novas amizades, de reconquistar aquele convívio com os filhos, né? Porque acaba saindo um pouco do controle dela, né? Agora, também tem, porque hoje em dia a gente tem idosos mais saudáveis também, né, do que antigamente, né? E antigamente 40 anos já era velho, né? Hoje em dia, Sim. 40 anos é jovem, né? Totalmente diferente, assim. Então, para pessoas que ainda conseguem, a gente vê que existem opções, né? Então tem os bailinhos da terceira idade, vários clubes onde os idosos, as senhoras e senhores, né, podem ter um contato mais com outras pessoas. Então há opções, né, para alguns tipos para algumas pessoas. Elas têm essas opções, né? E para nós, que somos mais jovens, que temos um senhor, né, uma senhora na família, é importante que isso seja incentivado, assim, né? Até coisas como namorar, como sair com as amigas, fazer crochê, aprender alguma coisa nova. Então, sei lá, a pessoa nunca pintou na vida, mas quem sabe faz um cursinho de pintura, né? Ou faz um cursinho de informática, por que não, né? Então, é legal a gente poder incentivar, assim, as pessoas mais velhas, né? Para que elas não acabem se fechando, assim, porque a gente tem um pouco do costume de quanto mais idade a gente tem, mais difícil é mudar algumas coisas. Porque elas começam a se cristalizar, assim, né? A gente começa a pegar aquelas situações e deixar elas ali como verdades, né? Então, não vai. Capaz que eu vou sair, capaz que eu vou, sei lá, fazer um Facebook, né? Capaz, não sei o quê. E a gente acaba se acomodando na vida, né? Mas para quem tem senhores e senhoras na família, é importante que sejam incentivados, assim, esses tipos de coisa, né? Porque depois que tu entra nessa condição, assim, de achar que não dá mais, que tá sozinho mesmo, é muito difícil sair, né? É muito complicado. E é muito triste, assim, quando no fim da vida, porque daí tu fica só com as lembranças, né? E daí, sei lá, a gente vê muito, assim, a pessoa criou 10 filhos e hoje tá sozinho, né? Aliás, eu até penso assim, por exemplo, se arrumar uma ocupação para uma pessoa idosa, ela vai ter alguma coisa para querer mostrar para alguém. E aí já é uma forma de sair desse seu mundinho solitário, porque ela vai querer compartilhar com alguém alguma coisa nova que ela descobriu, que fez. E é um incentivo à vida, né? Porque ninguém quer ficar sentado sem fazer nada. Isso não é, que nem a gente diz, né? Isso não é vida para ninguém.
né? Tu vai achando que a vida não tem mais sentido. Porque a partir do momento que tu não é, a gente vive numa sociedade assim. Se tu não é produtivo, né, criativo, se tu não faz alguma coisa, tu fica sem nada, né? Então a pessoa não quer ficar ali só sentada olhando televisão, né? Ela quer fazer alguma coisa. Ela vai ficar feliz se ela fizer alguma coisa. Então acho que é bem importante para quem tem, né, próximo de si uma pessoa idosa, de incentivar esse tipo de coisa, de incentivar de ir no grupo de mães, de incentivar de ir no baile, sabe? Incentivar que a pessoa frequente esses locais onde ela vai poder ter uma interação com outras pessoas, né? Porque não que não seja bom, é ótimo a pessoa ficar rodeada, por exemplo, dos netos, mas não só isso, né? Porque é bom que a pessoa tenha contato com outras pessoas da sua idade, para poder conversar sobre os tempos antigos, trocar informações, né, falar sobre o que aprendeu ao longo da vida, né, porque cada faixa etária assim, tem mais ou menos o seu pensamento, né, e é bom ter um convívio. Isso é saúde, né, isso é saudável. Aliás, a saúde física tem a ver com a saúde mental das pessoas. Claro, a pessoa ela é uma coisa só, né? Então, tudo está ligado, né? A saúde física está ligada com a saúde mental e muitas vezes as pessoas têm algum transtorno, alguma coisa, isso aparece no corpo, né? Então, até praticar um exercício é uma coisa muito boa para pessoas mesmo idosas. Claro, a pessoa que é idosa não vai correr uma maratona, mas ela vai poder estar mais saudável, vai poder conhecer outras pessoas que também fazem isso, né? Uma hidroginástica, uma coisa assim. Então, é bem legal, assim, que a pessoa possa encontrar locais de convivência, né? Que ela possa se incentivar, assim, a conviver com outras pessoas, para não ficar só trancada dentro de casa, não ficar... Porque daí a gente olha, assim, a gente pensa, nossa, que triste é ficar velho, né? E todo mundo vai ficar, né? E não precisa ser assim, a gente não precisa... velhice, ela não é sinônimo de solidão, né? Ela é sinônimo de experiência, né? De muita carga já acumulada. Então, é importante tu poder viver todas as fases da tua vida dessa forma mais saudável. E isso é em todas as faixas etárias, assim. A gente tem o nosso trabalho, onde a gente convive com outras pessoas, mas é legal também que a gente tenha outros espaços, né? O adolescente não ter só a escola, né? Ou a criança não ter só a escola, ter outros lugares, assim, né? A gente não tem só o nosso trabalho. A gente ter outros lugares também para poder conhecer pessoas, para poder interagir. Não que o importante seja a quantidade, não é isso. Mas é legal a gente poder criar oportunidades para fazer bons amigos, mesmo que sejam poucos amigos, né? Mas que eles sejam bons. Mas é bom a gente estar criando oportunidades, assim, né? Porque areja a vida, né? Uhum. Vai arejando, assim, né? A partir do momento que tu conhece várias coisas, tu aprende várias coisas. Cada pessoa que entra na tua vida, mesmo sendo coisas boas ou coisas ruins, ela te ensina coisas, né? E aprende contigo. Então é legal, assim, essa interação com o mundo. Qual é o primeiro passo, assim, que os filhos devem tomar quando começam a notar que a pessoa de idade, que convive, nem precisa conviver na mesma casa, mas tem assistência desses filhos e notam que ela está começando a se isolar? Eu acho que o primeiro passo é conversar com a pessoa, né? A fazer ela expor qual é o problema dela. Para ver se ela se dá conta do que ela está fazendo. Porque às vezes a gente não se dá conta do que a gente está se isolando. A gente vai se acomodando. Mas eu acho que o primeiro passo é conversar com a pessoa, ver se ela está se dando conta do que está acontecendo, se ela não tem vontade de fazer outras coisas. Porque às vezes as pessoas, elas, além de não se dar conta que estão se isolando, elas começam a achar que não tem outras possibilidades. Então, tu não quer fazer, mas como é que eu vou fazer isso? Mas não tem como. É muito longe, eu tô cansado. Não, mas quem sabe faz assim. Não tinha pensado nisso, né? Então, acho que o diálogo, ele é sempre importante, assim, sempre o primeiro passo. Uhum. Muito bem, tá muito interessante isso. Tem mais alguma coisa para falar sobre idoso? Porque senão a gente vai continuar tocando música aqui na nossa programação. A gente pode voltar ao tema, né? Mas é que eu gosto de fechar um bloco assim, sim, já a gente tendo mais ou menos destrinchado todo o assunto nesse sentido. Não, eu acho que isso que é importante, assim, né? As pessoas jovens que têm algum idoso por perto, assim, de
de não largarem eles de mão, né? Só porque já tá chato, porque é difícil de lidar, porque é difícil de conviver, né? Porque às vezes a gente também é chato, né? E às vezes a gente acha chato porque a gente não se dá o trabalho de escutar a pessoa, né? Às vezes ela tá ali falando uma coisa que é legal, assim, pra ela e que é importante, né? Mas a gente tá de novo esse assunto, não sei o quê. E as pessoas de idade gostam de se repetir. Gostam de se repetir, gostam de Nem contar. precisa ser tão idade assim. É Eu já verdade. estou começando a repetir certas coisas. Faz parte. É que a gente começa a apagar, a partir de uma certa idade, a gente começa a apagar muitas lembranças recentes. Sim. Começa a criar mais vivas as lembranças Do passado. E aí as recentes que são supérfluas, não tem muito sentido. Tipo assim, contar que viu um acidente. Para tua família não tem sentido porque os 2 carros só bateram. Só que aí a gente tem a tendência de repetir esse assunto. Ou que nem tem aquele vovô que conta várias vezes a mesma piada. Todo Sim. mundo, já sei como é que é o fim, E aí sabe? como é que faz? Ri junto ou já avisa que contou? Tem que rir junto, né? Porque senão também é embaraçoso pra pessoa, né? Mas eu acho assim que tranquilidade, paciência são 2 coisas muito importantes, né? Esse incentivar a pessoa a fazer coisas diferentes, com pessoas diferentes, assim, ela não vai ficar contando a piada só pra ti, ela vai contar pra ti, pro amigo, pro colega, né? Então, de criar espaços assim de saúde mesmo, né? E de não deixar que as pessoas fiquem, porque todo mundo pode acabar se isolando e se acomodando. Todas as pessoas. Não são só os idosos ou só as pessoas que já são mais assim. Todo mundo, né? Eu posso, tu pode, todo mundo. Mas isso é um trabalho diário, assim, da gente continuar interagindo com os outros, né? E tudo. Então, eu acho que é importante que as pessoas incentivem, né, os seus idosos a continuar interagindo, a continuar fazendo as coisas, não ficar só em casa, isolado, porque isso aí vai causando uma tristeza e vai perdendo o sentido da vida, assim. Aliás, tem até uma frase bacana, eu estava me lembrando agora. Foi um dos cartunistas que falaram, não sei se foi o Ziraldo, um dos cartunistas já de outra temporada, de outras décadas. Como é que ele disse? Tu descobres que estás ficando velho quando preferes ficar com a tua solidão do que mal acompanhado. Quer dizer que as 2 coisas são ruins. É que com o passar do tempo a gente vai selecionando um pouco mais, né? E daí a gente vai percebendo que a importância não é a quantidade, mas é a qualidade das relações, né? E eu acho que a gente vai se dando conta, assim, com o passar do tempo disso, que quando a gente é mais novinho, a gente quer conhecer todo mundo, acha que todo mundo é legal, que todo mundo é bacana, né? Até às vezes isso dá um pouco de conflito ali entre pais e filhos, assim, os pais, cuidado com essa pessoa, abre o olho. E os filhos ficam, capaz, que o pai tá viajando, não sei o quê. Trabalha, esse é meu amigo, não sei, ele é legal, né? Mas com o tempo a gente vai tendo tantas experiências, né, vai vendo tanta coisa, vai vivendo tanta coisa, vai se decepcionando, né, vai passando o tempo e tu começa a ver, assim, né, essa diferença entre qualidade e quantidade. E quando a gente tá velho, assim, às vezes as poucas pessoas que a gente conseguiu que vivessem ao nosso lado, né, os bons amigos às vezes vão se indo, né, então tu vai vendo os teus amigos indo embora, né, e eu acho que isso, assim, que pode deixar a pessoa mais sensível, assim, e mais predisposta a se isolar. Por isso que é importante que a família não deixe isso acontecer, né? Incentive, né? Não que ela vai ser totalmente responsável se a pessoa se isolar, mas de tentar conversar, de tentar incentivar para diminuir essa possibilidade. Então tá, vamos tocar mais 2 músicas, fazer uma pausinha para água. Nós vamos agora escutar 2 nacionais. Uma então que tu não conheces, vais conhecer agora. Primeiro com Alceu Valença, Solidão. Essa tu conheces, né? E a segunda com Gessé, Porto Solidão, que para mim assim é a melhor descrição de solidão em música que eu já ouvi. Enquanto isso, vocês podem continuar participando de nossa programação, nossos canais de comunicação estão todos aí para receber a sua participação. 20h41, programa Talento Universal, começando com Alceu Valença. E o Rambo está apresentando Talento Universal.
20 horas e 51 minutos. Então, Dayana, gostou da música Porto Solidão? Muito linda, eu conhecia, na verdade, mas eu não me lembrava pelo nome, assim. Mas fazia muito tempo que eu não escutava, mas ela é muito bonita e muito famosa, né? Pois é, eu fico impressionado assim. Devia estar passando por um momento de muita solidão a pessoa que escreveu essa letra. É que Conseguir, né? a solidão, ela é um lugar de muita criatividade, né? Então, assim, as pessoas que passam por momentos de solidão, porque tem duas coisas, assim, né? Momentos de solidão todo mundo passa. Qualquer ser humano passa. Isso... Até assim, as pessoas têm um momento de solidão diários. Né? A solidão, Só ela que é... é um piscar de olhos que faz bem para o organismo, né? Sim, Para meditar. ela faz parte da vida como qualquer outra coisa, assim, né? Mas do que a gente veio e falando até agora no programa é daquela solidão crônica, né? Daquela Sim. coisa que se Que faz arrasta. mal, que faz Isso, mal. né? Mas a solidão, ela é algo que tá aí, né? Tá aí para ser vivida. E é bom que seja vivida, né? A gente não pode tapar o sal com a peneira, fazer de conta que a gente não está sentindo o que a gente está sentindo e não trabalhar isso. Porque a partir do momento que a gente vive com intensidade o que a gente está sentindo, a gente consegue trabalhar isso, aprender com o que a gente está vivendo, ou aprender com a situação que nos levou a nos sentir dessa forma e superar isso. Superar e aprender. E a solidão, ela é um lugar muito criativo. A gente vê muitos artistas, né, que se dizem sozinhos, né? A gente vê muitos artistas que já deram depoimentos falando isso e que criam coisas maravilhosas, né? Porque é o modo deles trabalhar aquele sentimento, né? Me diz uma coisa, tu és vidente, hein, Dayana? Não que eu saiba. Tá notando que cada bloco a gente aborda um tema, mas eu justamente ia querer abordar esse tema agora, na nossa conversa. Nossa, que Sobre conexão. conexão. Sobre porque principalmente assim, atores, atrizes de novela são muito solitários. Por que isso? Geralmente assim, se tu vais pegar, vamos dizer, 100 atores e atrizes, desses ali pelo menos uns 90 têm problemas com a solidão. Por que isso? Bom, pode ser muitos motivos, né? Eu acho que um dos fatores que ajudam nessa situação é o modo de viver um pouco diferente, né? Que esses... Tem que viver de aparência. Não que tem que viver de aparência, mas que é o que eles são cobrados, né? Então, a gente vê muitos artistas assim, né? Ai, não pode estar nunca triste, tem que estar sempre lindo, maquiado, maravilhoso. Se engordar um quilinho, já falam horrores da pessoa. Né? Imagina tu acordar todo dia e tu não saber se o teu nome tá por aí na internet, se o teu nome não... Tu abre um jornal, estão falando coisas de ti que às vezes não tem cabimento nenhum, né? Ninguém nunca falou. É, tipo, ai, fulano dormiu com não sei quem. A pessoa fica, tá, mas e aí, né? Isso não existe. Ou saiu, ó, arrumou uma amizade, estão andando juntos. Então, e até as tuas tristezas, assim, né? A gente vê muito casais que se separam e que acontece a infidelidade, né? Que as pessoas descobrem ele vendo no jornal. Né? Então, imagina tu descobrir a infidelidade do teu companheiro, da tua companheira, no jornal. A tua situação, que é o momento que tu fica triste, que tu fica mais sensível na mídia. Né? Então deve ser uma coisa muito complicada, assim, né? Se relacionar, esse modo de viver, deve ser... poucas pessoas conseguem administrar isso. Né? A gente vê muitos artistas que depois são taxados de antipáticos, disso, daquilo, porque tem dificuldade de administrar isso, né? Já começam a querer jogar coisa, a brigar, a xingar, paparazzi, não sei o quê. Esse pode ser um dos fatores, assim, né? Esse modo um pouco mais complicado de viver, assim. E um outro fator, como eu estava falando antes, né, de alguns artistas no sentido, assim, de músicos, de pintores, né, que a sua arte, ela é uma criação, que eles têm uma personalidade um pouco diferente, né? A gente vê, assim, esses artistas, os gênios que a gente fala, que a gente costuma dizer também, né? Eles pegam todos esses sentimentos que são da alma humana e engrandecem aquilo, né? Então, eles engrandecem os nossos sentimentos, eles deixam isso muito mais aflorado para poder mesmo criar, para poder transformar em arte, né? Então, uma coisa é muito bem vivida, né? Então, quando ele está com esse sentimento de solidão, é uma solidão muito forte, assim. Então, quando ele tem esse sentimento de alegria, ele exalta aquilo, né? Então, é muita alegria. Eu acho que é para transformar em arte mesmo, né?
é uma coisa diferente, assim, né? É legal pensar sobre os artistas. Quer dizer que, no fundo, se a gente pensar a respeito dos artistas, não tem uma vida muito, não bem alegre, não tem, a vida deles ela é complicada. É que tem dois tipos. Quando a gente fala em artistas, né, a gente pode pensar em Eu dois estou tipos. falando dos assim. atores. Desses da mídia, assim. Da mídia. Não deve ser nada fácil, né? Tu não poder nem sair de casa, que tem gente tirando foto na tua cara, né? Uhum. Mas tem gente que gosta. Tem gente que, pra eles, isso é sinal de sucesso, né? Mas tem pessoas que realmente não gostam, assim, que encaram isso como uma profissão, né? Não como querer se promover ou querer ser o famosinho, bambambam, mas como, bom, sou ator, isso é minha profissão. Eu acho que essas pessoas se incomodam um pouco, assim, né? A gente vê relatos, assim, de gente que fala, bom, tem diferença, né? Uma coisa é vocês cobrirem a minha vida profissional, outra coisa é vocês querendo invadir a minha vida privada, né? Então, a gente vê, assim, deve ser complicado mesmo, né? E muitos reclamam, assim, que não sabem por que as pessoas se aproximam, né? Então, se a gente às vezes não sabe por que pessoas se aproximam e não sabe se a gente pode confiar em quem está à nossa volta, né? Imagina alguém que está na mídia, né? Que deve muito mais pessoas se aproximarem, muito mais pessoas passarem ali pelo cotidiano deles, né? Uhum. Acabam ficando mais receosos, eu acredito. Mas são tudo hipóteses, né? Porque eu não conheço ninguém famoso, Sim, né? mas faz sentido, sentido. É um pouco assim que eu posso imaginar, né? Uhum. Um artista que faz um papel pesado numa novela, por exemplo, eu acho que por si só o próprio papel também pode ajudar a fazer a pessoa ter uns momentos bem cruciais na sua existência, porque é impossível não fazer um parâmetro sobre um papel que tu vives e o papel da tua vida real. Eu pelo menos acho. Se afetar, né, com aquilo, Se né? afetar. Porque quando um ator, né, ele vivencia muitas coisas diferentes, ele vivencia papéis que talvez na vida dele ele nunca seria, né? Então, às vezes trabalha com realidades diferentes. Geralmente os atores estudam bastante por exemplo, algum caso de prostituição, assim. Então, os atores estudam como é que é, né, a vida da prostituição e fazem aquilo e todas as mazelas, né, desse tipo de vida. Então, eu acho que vivenciam coisas que não estariam vivenciando e se dão de frente com realidades duras, né, às vezes. Uhum. Então, até a gente, né, quando a gente, por exemplo, olha um filme, algum filme com um tema bem pesado, a gente fica, né, pensativo, mais reflexivo, impactado. Por isso que eu gosto de olhar comédia. Parece só se dar Só coisa leve, boa. light, né? Sim. Pois é, Dayana. Temos agora 21 horas, está na hora de rodar o prefixo, hora certa. E eu estou devendo ainda também rodar como é que chama, o resultado da pesquisa Top of the Top, do jornal Fato Novo. Vamos fazer isso também. E depois nós vamos rodar 2 melodias agora em alemão. Olha só. Em alemão, solidão chama-se Einsamkeit. Difícil, Ou né? seja, não, seria assim um sentimento para si só. Uhum. Em alemão, traduzindo diretamente para o português, Einsamkeit é sentimento para si só. Solidão. É a mesma coisa, né? Sim. E nós vamos então ter 2 músicas falando sobre solidão em alemão. Também para quem entende as letras, elas são muito profundas, o alemão sabe fazer assim melodias incríveis e letras também muito profundas. Mas antes nós vamos rodar Top of the Top, pesquisa, hora certa, e já vamos sair rodando direto as 2 músicas. Deixa eu ver aqui o que eu vou preparar para vocês. Nós vamos ouvir primeiro o Christian Anders, que vai cantar Einsamkeit hat viele Namen, a solidão tem muitos nomes. E depois, que eu te falei no início do programa, nós vamos ouvir o Camilo Felgen. Ele vai cantar Ferne und Einsamkeit, que é a versão para o alemão de La Lontananza, uma melodia italiana. Ferne und Einsamkeit significa distante e solidão. Ele conta a história dele, que ele partiu e ficou solitário em relação às pessoas que deixou. Uhum. Muito bem, e vocês podem continuar participando da nossa programação. Como tu já notaste, as pessoas são mais de ouvir do que de participar, né?
É Mas verdade. depois me abordam na rua, bah, mas falaram isso e aquilo, eu tinha tanta vontade de perguntar isso e aquilo, por que não ligou? Mas tudo bem, o importante é que a gente está fazendo esse trabalho, eu acho que isso é o mais importante. Isso, né? importante que as pessoas, né, estão ouvindo. Muito bem, top of the top para vocês e nós já voltamos. 21h14, programa Talento Universal. Temos participação, então vamos primeiro a participação, depois eu tenho uma pergunta para te fazer, Tá. tá? O Richard ligou, né, dizendo que está nos ouvindo. Ele e a esposa, Giane, e ele disse que no programa dele, né, que será amanhã, Amanhã das 20 às 22. vai ser um programa também especial pro Dia dos Namorados, mas que vai ter as músicas românticas, né, enfim, todo aquele lado mais apaixonado. É Então, aconchego, não é isso. solidão. Pra quem tá apaixonado, então, o programa que vai ficar mais feliz vai ser amanhã, né. Sim, E a Dorothy isso. também nos ligou e mandou um beijo pro seu amor, Walter, né? Ela também é colaboradora aqui da rádio, né? Isso, Tem programa sextas-feiras. sextas-feiras. E também tá nos ouvindo e mandou um beijo pra toda a Por que que família. tu ficas tão fascinada quando falas que também é colaboradora da rádio? Eu acho legal, né? Legal, que- todo mundo voluntário, né? Todo mundo Isso. vem aqui, se doa, não ganha um centavo. eu acho muito bonito isso, né? Porque tu pega alguma coisa que tu tem de bom, né? E compartilha com a comunidade, né? Isso é tão bonito. É o que tu tá tão fazendo legal. aqui também. Por isso que eu fico muito feliz cada vez que eu recebo convite de vir aqui, assim, porque pra mim é um grande prazer, né? Ela comentou também que ela também nasceu e cresceu aqui em São Sebastião do Caí, assim como eu, né? Então, eu acho muito legal a gente poder fazer essas trocas com a comunidade, né? Cada um dando um pouquinho do que tem de bom, a gente acaba recebendo um monte de coisas boas de muitas pessoas, né? Sem precisar estar pagando por isso. É verdade, Porque às vezes tu paga não mal um trabalho ruim. Não é a mesma coisa, né? É. Quando- Sempre quando é doado, ele é de muito mais qualidade, porque a gente faz de coração. É verdade. Não tem a obrigação nenhuma, né? Sim. Mas nesse bloquinho aí eu gostaria de te perguntar uma coisa que a gente sabe que existe muito, mas fica muitas vezes só na aparência e é camuflado e tal. Solidão no casamento. Eu acho que é um pouco do que a gente falou antes, né? Da pessoa estar com alguém e se sentir sozinha da mesma forma, assim, né? Mas por que isso pode acontecer? Bom, isso pode acontecer por vários motivos. Citando um motivo, por exemplo. A pessoa não se sentir compreendida, né? Eu acho que a partir do momento que tu não se sente compreendida pela pessoa com quem tu tá dividindo a vida, com teu companheiro, tu começa a sentir um momento de solidão, assim, né? Quando as pessoas não compreendem os planos umas das outras, os sonhos, né? Daqui a pouco tu tem um sonho, eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar um barco, né? E a pessoa fica, mas por que tu vai querer isso, né? Ou, nada a ver, ou tu nem mora, onde tu mora nem tem praia, ou isso é uma coisa muito cara, isso é coisa de pessoas ricas, né? Então, são pequenas coisas, se a pessoa não te der apoio, né? Então, tu quer deixar o teu trabalho e ter um negócio próprio, né? Fazer coisas assim, né? Porque eu acho que o casamento, ele tem muito do companheirismo, né? Do companheirismo, Ajuda, né? os dois se ajudarem. Isso, no sentido, assim, de apostar também e de acolher os sonhos um do outro, né? Porque quando a gente planeja alguma coisa, quando a gente tem um sonho, a gente coloca muito de sentimento em cima daquilo. A gente aposta naquilo, né? E ter um companheiro que fale, legal, né? Tenta mesmo, vou te ajudar. Isso faz com que tu te sente amparado, compreendido, escutado. Mas E te estimula a falar cada vez mais sobre isso aí, tentar buscar mesmo. E tentar fazer aquilo ali ser possível, né? Ter uma possibilidade. Tu não precisa ir lá comprar o iate mais caro, mas se tu conseguir um barquinho, tu já vai estar super feliz. Compra o Caico. Né? Tu já vai estar super feliz, assim, Sim. né? E se sentir acolhido de verdade, né? E muitas vezes a gente vê relacionamentos que não são assim, né? Que as pessoas... Muitas vezes o marido anula completamente a mulher, né? coloca pra baixo. Ainda tem homem que não aceita a mulher ganhar mais que ele no salário. Tem essas questões de gênero são muito complicadas, porque se sentem em perigo, né? Essa é a palavra certa. Porque a partir do momento que o outro melhora, vai querer alguém melhor, não vai querer eu. Né? Então tem pessoas que têm esse tipo de pensamento, ao invés de dizer não, vai. Pode até ser inconsciente. Claro, pode sim, né? A pessoa pode ter uma baixa autoestima,
né? E achar que qualquer coisa de bom que o outro tenha vai procurar outra pessoa. Tem muita gente que pensa assim, né? Ao invés de pensar, não, que legal, tu vai conseguir, e pensar, que legal que eu tenho essa mulher maravilhosa, ou ai, que legal que eu tenho esse homem maravilhoso, né? Tem mulher que acha, que o cara vai um emprego melhor, vai se arrumar melhor, não sei o que. Mas vai ficar com a outra, né? Ou o homem, porque tá sendo tão bonito, isso é pra se exibir pros outros, né? Ao invés de dizer, que legal que eu tenho uma mulher tão bonita, ou que legal que eu tenho um homem tão bonito. Tem pessoas que têm essa dificuldade em apoiar o outro, assim, né? E é por isso que surgem esses... que pode começar ali a semear um sentimento de solidão, né? Porque se tu não te sente compreendido, se tu não te sente acolhido, se tu sente que tu não pode dividir os teus sentimentos íntimos, os teus problemas, as tuas coisas, né, mais profundas... com a pessoa que tu escolheu. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Com a pessoa que tu escolheu dividir a vida, tu começa a se sentir sozinho. Porque se tu não for poder contar e compartilhar as tuas questões, as questões que tu acha importante na tua vida, com a pessoa que tu escolheu dividir a tua vida, tu vai poder contar pra quem, né? E daí tu começa a se sentir sozinho mesmo, né? Incompreendido, enfim, e pode começar a semear esse sentimento assim de solidão, né? É uma soma de fatores, então. Porque a solidão ela não é uma coisa, né? Como a gente falou antes, né? É uma soma de várias coisas que podem acontecer e que podem levar a um sentimento de solidão. Eu acho assim também que a mulher, que isso existe hoje em dia ainda, que o marido chega, mulher minha não trabalha fora, fica em casa. Muitas vezes até por ciúmes. Eu acho que essas mulheres têm muita tendência a ter, assim... um grau grande de solidão. Porque... Bom, se tu não tem um trabalho, se tu não tem uma atividade fora de casa, tu não tem lugares de interação. Que é bem como a gente estava falando antes dos idosos, né? Ninguém quer ficar só em casa olhando televisão. Nenhuma mulher quer ficar em casa só lavando, passando e cozinhando. Né? As pessoas querem dar sentido à sua vida. Né? Claro, tem mulheres que pensam assim, eu vou ficar em casa, tenho filhos pequenos. Vou cuidar então da educação deles e tal. Vou abrir mão do meu trabalho por hora, já que daqui a pouco a pessoa não precisa do dinheiro, por exemplo, né, para se dedicar a isso. Mas a pessoa continua tendo amigos, continua fazendo algum curso, alguma coisa. Tem vários afazeres que não fazem com que ela se sinta sozinha, fazem com que ela se sinta feliz. Agora, uma pessoa que fica só em casa, só trancada, que não tem outros espaços de convivência, dificilmente não vai acabar se sentindo sozinha e mais triste, assim, né? Porque ninguém quer ficar só trancado dentro de casa, fazendo coisas que todos os dias se tem pra fazer. Porque o serviço doméstico ele é um pouco disso, né? Todo dia ele tá ali. Ele se repete muito. Ele se repete muito, né? Cuidar de crianças também, às vezes, pode se tornar um pouco repetitivo, né? Claro que elas estão sempre trazendo uma novidade, mas chega uma hora que tu quer também cuidar de ti, né? É o teu momento. É o teu momento, o momento que tu vê as tuas coisas, né? Porque ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, são papéis que tu vive, né? Mas tu não é só aquilo. Ninguém é só mãe ou só Mas sabe, casa, Daiana, sobre esposa. isso aí, abrindo um parênteses sobre o nosso tema, o filho dá para educar para essa finalidade. Como? O filho dá para educar para essa finalidade de deixar o teu momento também. Porque nós criamos dois e os dois, desde pequenos, sempre foram assim. Toda atenção, qualquer coisa que precisasse, a gente estava na mão. Só que, tal hora do dia, papai, mamãe tem o seu momento. Então não vai estorvar, vai ficar olhando tua televisão, aquela meia horinha, que aquele é o nosso momento. E eles aprendem a respeitar isso. Sim, não, muitos casais conseguem muito bem estabelecer essas coisas. Mas tem muitos casais que tu vê, por exemplo, desde que os filhos nasceram, nunca saíram pra jantar sozinhos, por exemplo. Né? Nunca mais foram a uma festa, né? Que tem esses momentos de casal muito diminuídos. Tem muitos casais que se atrapalham para conseguir fazer isso e às vezes não conseguem e acabam se prejudicando bastante o casamento, né? Porque se tu não estiver tranquilo, e a tua esposa, o teu marido estiver tranquilo, e estiverem bem, estiverem com uma boa afinidade, dificilmente vão ter afinidade para cuidar dos filhos.
para criar os Sim, filhos. Porque e no fim ainda acabam se acusando entre si. acabam culpando, não, a culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua. Mas porque eles não se entendem, assim, porque é muito comum, por exemplo, tu ter uma opinião sobre alguma coisa, tua esposa ter outra, mas isso não quer dizer Tem que que você... chegar num consenso. Mas tem que chegar no consenso. Não podem desautorizar um ou outro na frente das crianças, por exemplo. Porque daí a maionese desanda, né? Por isso que é importante, assim, de ter os seus momentos para conseguir trocar para conseguir se entender, né? Como casal, entrar na mesma sintonia para que a família esteja bem, assim. Mas tem muitos casais que não conseguem esse tipo de coisa, né? Vão se acomodando e se deixando ir e se atarefando de uma forma que quando vê eles já estão atrapalhados e não conseguem mais sair daquilo, assim. Às vezes precisam de ajuda até. Muito bem. Vamos tocar mais um bloco de músicas para Vamos. tomar uma aguinha? Sim. Agora eu preparei aqui 2 músicas em inglês de novo. Nós vamos ouvir primeiro The Loving Spoonful, Lonely. E a segunda eu não sei se não é a mesma Solitaire do Carpenters, mas vamos arriscar. Vamos Se for a tentar. mesma, é uma outra versão na voz de Laura Branigan. Claro. Tá? Vamos ouvir essas 2 músicas e vocês podem continuar participando de nossa programação. A gente vai rodando então mais um bloquinho musical. 21h24, programa Talento Universal. Hoje com Dayana Galas. Eu não estou falando teu nome hoje aqui. Hoje com Dayana Galas abordando o tema solidão. 21h35, estamos indo para a última meia hora do programa, Dayana. Incrível como passa rápido, né? Impressionante. Não deu tempo nem para respirar, já está no fim o programa. Verdade. Mas eu tô achando bem produtivo o programa de hoje. A gente está abordando o tema solidão assim com bastante propriedade. Dá pra gente pensar a solidão em vários âmbitos, né? Exato. Conosco hoje, vamos agora falar, Dayana Galas, psicóloga, trabalha na clínica Lavitar. Isso, eu tenho consultório ali, trabalho também na Escola Branca de Neve Legal. e tenho um programa em Montenegro também. Sim. Ele é toda sexta? É toda sexta-feira, às 16h30, né? O Cotidiano em Pauta. É do Grupo Progresso, então dá para escutar online, né? Que é www.rpm.com.br. E então ali se colocar lá no site, dá para escutar toda sexta-feira às 16h30. A gente aborda ali vários assuntos do cotidiano, sempre falando mais com esse olhar da psicologia, né? Um programa mais curto também. E isso é um programa de meia hora, não tem música, a gente só debate sobre coisas assim, sobre vários assuntos. Até agora a gente está com um grupo de programas sobre os 7 pecados capitais. Então ainda faltam 2 que vão ser abordados essa semana e semana que vem ainda. E, enfim, vários assuntos a gente está sempre abordando ali. E sempre tem atualização no meu blog, né? Porque eu tenho um blog pessoal, um blog de trabalho. Muito bom, por sinal. Obrigada. É psidayanagalas.wordpress.com.br. E ali também eu estou sempre atualizando e colocando os programas. Para quem perdeu programas anteriores, eles estão sendo colocados no YouTube também. Então tem a possibilidade de escutar todos os programas. Passa bastante trabalho para te atualizar, hein? Sim, passou bastante trabalho, mas é um trabalho bem legal, assim, eu gosto bastante. E tá bem completo, assim, então as pessoas que perderam podem acompanhar, né? Então tu pode escolher ali pelo assunto que tu quiser, se tu quer ouvir ou não, né? Vamos falar mais um pouco sobre solidão? Vamos. Eu tenho mais uma faixa etária para a gente abordar um pouco. Assim, se a gente vai analisar a fundo, geralmente o caso do bullying, ele começa partindo por crianças mais solitárias. Assim, se a gente vai ver o perfil da pessoa que sofre bullying, não é porque ela é gordinha, porque ela usa óculos, porque ela é narigudinha, porque ela é gambita, mas principalmente porque é uma pessoa isolada dos colegas em certos sentidos, assim, não no geral total, mas tem um tipo de barreira entre essa pessoa e os colegas. Então eu gostaria que tu falasse assim sobre a solidão escolar, criança na escola, como é que daria para ela lidar com os pais principalmente, como é que eles podem lidar com esse tipo de acontecimento, porque ele existe no dia a dia, o bullying não acabou, isso existe todos os dias, a gente vê até, tipo em redes sociais, o pessoal praticando bullying abertamente, e tu vais olhar o perfil daquela pessoa que está sendo atingida, sempre é uma pessoa que tem assim uma certa barreira social de convívio
com o ser comum. Então, eu gostaria de que tu abordasse isso, como tu vês isso aí. Bom, o que a gente vê bastante dessa questão do bullying são conflitos que não foram resolvidos da forma adequada, né? Então, porque tudo começa de um jeito, né? A gente tem a escola, ela é a primeira sociedade da criança fora da família, né? E na escola, por serem muitas crianças que vêm de muitos lugares, crianças muito diferentes, por ter todas as suas regras, enfim, ocorrem ali muitos conflitos, né? Conflitos de vários tipos. Mas o que os conflitos são? Os conflitos são oportunidades de trabalhar com as crianças questões da vida, né? Então, quando a criança crescer, ela vai ter um conflito no ambiente de trabalho, ela vai ter um conflito com seu companheiro, né? Ela vai ter um conflito ali, ela vai sempre passar por situações conflituosas. É um trailer, então, para o futuro. Exatamente, é um treinamento, né? Só que o que a gente vê muito comum? Esses conflitos, eles não são vistos como uma oportunidade de ensinar as crianças como conflitos devem ser resolvidos, né? Então, não são trabalhados. Quando, por exemplo, dois coleguinhas lá brigaram, em vez de pegar as duas crianças, botar para sentar e começar, por que vocês brigaram? Né? Por que tu tá chamando o teu coleguinha, sei lá, de gordinho, né? Não sei o quê. Como é que tu tá te sentindo de ser chamado assim, né? Por que tu tá agindo dessa forma? Ao invés de conversar com os dois, mostrar para os dois que não é assim que deve ser a vida, né? A gente não pode ofender as pessoas, a gente não pode brigar. Se a gente tá brabo, não vai ser chutando a classe, não vai ser dando no outro que a gente vai resolver nossos problemas, entende? Usar esse conflito como uma oportunidade de trabalhar e de ensinar para as crianças como se resolvem as coisas. São vistos... Isso que deveria ser feito. O que a gente vê nas escolas? Os conflitos serem encarados como um problema. Né? Não, isso é um problema, então... chega a criança para a professora, o coleguinha me chamou de 4 olhos. Deixa para lá. Né? Não deve ser assim. Não deve ser deixa para lá. Né? Se tu foi ofendido e ficou muito triste, e tu vai ao ponto de pedir ajuda para alguém, e a pessoa diz, deixa para lá, a pessoa tá desqualificando o teu sentimento, né? Aquilo foi importante para ti, aquilo te ofendeu, tu ficou triste. A pessoa tá desqualificando aquilo ali. A pessoa tá dizendo, tu tá desamparado, né? Porque eu não vou te ajudar. A pessoa não tá te ajudando. A pessoa tá desqualificando o que tu sentiu e ainda tá autorizando quem te ofendeu, né? Então, quem te ofendeu, tudo bem te ofender, porque não dá nada, né? Então, isso aí acaba dando um problema muito maior. Um problema muito maior, assim. E o que a gente vê é que crianças que sofrem bullying é por causa de vários conflitos que não foram resolvidos. Se cada vez que tu vai pedir ajuda pra alguém, a pessoa diz pra ti, deixa pra lá e não te ajuda, vai chegar uma hora que tu não vai mais pedir ajuda. E tu vai te isolar. Vai ficar quieto. Então, chamou lá a criança de cabelo de foguinho, de gordinho, de 4 olhos. Vai chegar uma hora que a criança não vai mais pedir ajuda. E por isso que elas ficam solitárias. Exatamente. Elas ficam solitárias e cada vez aumenta mais aquela situação. Porque não faz mal se eu lá chamar meu colega de foguinho. Não vai acontecer nada. Né? E a criança também que pratica o bullying, ela tá se expressando de forma violenta porque ninguém ensinou para ela que não é assim que a gente deve se expressar. Né? Que existem outros modos de expressão. A criança que está fazendo isso, ela não aprendeu isso. Né? Daqui a pouco ela pode ter sofrido isso antes. Daqui a pouco ela pode se expressar assim para mostrar que ela é forte e que não é para ninguém fazer isso com ela. Né? Então são lugares que as crianças ocupam ali naquela trama porque ninguém está ensinando para elas e ninguém está trabalhando isso com elas, que devem ser feitas de outras formas. E daí a criança vítima, ela vai se isolando daquilo e vai caindo nesse sentimento de solidão e vai deixando de pedir ajuda, deixando de recorrer, porque não adianta. Vão continuar chamando ela, vão continuar pegando no pé dela. É aquela coisa que a gente fala assim, não dá bola pro apelido, senão é pior. Né? Então, tu tá falando pra pessoa que a culpa ainda é dela, que estão chamando ela disso e daquilo. Porque tu não tá dando ajuda, tu não tá dando apoio. E a criança vai cada vez mais se isolando mais. E daí se desencadeia de vários conflitos que deveriam ter sido trabalhados e não foram. A gente cai no bullying. É bem interessante isso aí. Se a gente olhar por esse ângulo,
a questão. Então a solidão justamente acontece na criança porque ela não tem o amparo que precisaria ter. Exatamente, porque não tem ninguém olhando, não tem ninguém cuidando, não tem ninguém vendo, tá, mas por que tu não quer brincar? Por que tu não quer fazer isso, né? De ver isso com a criança, assim, porque daqui a pouco ela já tentou pedir várias vezes ajuda e tu falou pra ela deixar pra lá. Tá, mas tu é isso? Tu não é, né? Então deixa assim, tá, não dá bola e vai brincar, né? Esse tipo de coisa a gente vê muito no discurso da sala de aula, né? E às vezes até em casa, assim, a criança chega, ai, coleguinha me xingou, ai, deixa, grande coisa, não faz confusão, ou ai, que feio fazer fofoca, né? Esse tipo de coisa ao invés de pegar e trabalhar essa situação, né? Por quê? Porque é visto como esses conflitos que são normais, são completamente normais esse tipo de situação acontecer, em vez de serem encarados como uma oportunidade de trabalhar para que as crianças aprendam como lidar na vida, são vistos como problemas para deixar para lá e tapar o sol com a peneira e acabam desencadeando coisas muito piores. Bebê também pode sentir solidão? Como? Bebê, nenê? Nenezinho? É. Sim. Se a criança ela não tem se ela não está adequadamente vinculada, né, com os adultos, se ela não está sendo cuidada o suficiente, se ela não está sendo amparada, com certeza. Ela pode se sentir sozinha, né? A gente vê muito isso no espectro autista, né? São crianças que não foram resgatadas, né? Não criaram uma vinculação com os adultos, né? Principalmente com a mãe, assim, um vínculo externo, e vão se fechando e vão entrando cada vez mais para si, né? Mas os autistas geralmente são mais, como é que se diz? Tem um grau de inteligência maior, né? É que tem vários níveis de autismo, né? É um assunto bem complexo, assim. A gente tem, por exemplo, a síndrome de Asperger, né? Que eles têm uma inteligência muito superior em alguns aspectos, em outros não, né? E o Asperger ele é um nível de autismo. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós podemos ainda tocar 2 músicas e chegar para nos despedirmos. Mas eu acho que antes de nós tocarmos 2 músicas, então, eu gostaria assim que tu falasse sinceramente para todas as pessoas que estão nos ouvindo, qual é o recado assim para quem está se sentindo só? Qual é a melhor atitude que a pessoa pode tomar? Eu acho que é parar um pouco para refletir, assim, para pensar, né? Por que isso está acontecendo? Né? Por que tu tá isso é um sentimento ou tu tá vivendo isso por quê, né? Será que tu que entrou nisso? Será que aconteceram muitas coisas que te deixaram desacreditado? Será que tu não tá encontrando oportunidades de mudar? Né? Eu acho que é importante assim a gente parar para refletir um pouco sobre a nossa vida, né? O que está acontecendo? Às vezes a gente leva muitos tombos, né? A gente se decepciona muito e acaba se protegendo de uma certa forma, né? Ficando guardadinhos tudo para si, né? Então acho que um primeiro passo assim é a gente poder pensar um pouco sobre a nossa vida, refletir um pouco sobre o que está acontecendo, para começar a pensar em formas de mudar assim o que a gente não gosta, né? Porque se a gente se sente incomodado com alguma coisa, é porque aquilo ali não faz bem. E aquilo ali não faz bem pra gente, a gente pode mudar. Só que não vai ser do dia pra noite, né? Só que a gente tem que começar um dia. E eu acho que um primeiro passo, assim, bem importante, é poder parar para pensar assim, o que está acontecendo comigo? É isso que eu quero para minha vida? O que eu poderia fazer para mudar? Até que ponto eu mesmo estou procurando isso para mim? Né? E começar a pensar nessas questões para que algum tipo de mudança possa acontecer. E geralmente a pessoa acha uma saída. Sim. Se tiver muito difícil, conseguir isso sozinho, pede ajuda. Né? Tem coisas que às vezes a gente não consegue sozinho, tem coisas que a gente não consegue mais enxergar. Então a gente pode pedir ajuda, a gente tem várias formas de pedir ajuda, né? Então a gente pode acabar pedindo ajuda para conseguir compreender de uma forma melhor que aquilo que sozinho a gente não consegue. Pode virar uma obsessão e aí não tem mais volta, né? Né? A gente sem pode pedir ajuda, sem receber ajuda. A gente pode não conseguir mais mesmo sair daquilo ali, né? Muito bem, vamos tocar mais 2 músicas. Peraí, aqui tem um torpedinho que chegou. Vamos ver aqui. Não entendi bem, o autismo é uma predisposição já de nascença ou se desenvolve em decorrência da solidão? É que assim, o autismo, ele tem, como qualquer transtorno, ele tem uma parte genética
e uma parte ambiental, né, onde a pessoa desenvolveu isso. Então, tem pessoas que já têm essa predisposição. Isso são estudos que estão sendo feitos hoje, assim. Então, tem muitos estudos nesse sentido. E também tem a parte ambiental que vem sendo estudada há muito tempo. É como qualquer outro transtorno, assim. Tu pode desenvolver aquilo se tu tiver predisposição. Né? Então, a partir do momento que... Isso eu falo bem de questões psicológicas, assim, né? Que aquela vinculação não se dá... aquela primeira vinculação, mãe-bebê, não se dá de uma forma assim, firme, de uma forma suficientemente boa, isso pode vir a desencadear um espectro autista, né? Mas isso é uma coisa, assim, que a gente precisa ver bem caso por caso. Tem casos que sim, que a gente vê um total rompante, né? E vê crianças muito pequenas já desenvolvendo isso, né? Mas isso a gente trabalha até os 2 anos, mais ou menos. Muito bem. Nós vamos rodar, então, 2 músicas ainda. Dessa vez, de novo, músicas brasileiras, tá? E vamos... Deixa eu ver uma coisa aqui. 4... mais 2, 6. E vai dar tempo pra gente se despedir. Vamos ouvir com Renato seus Blue Caps, Vivo Só. E depois com Sandra de Sá, Solidão. É muito linda essa música também. É verdade, essa. Isso, e a gente volta para se despedir aqui no programa Talento Universal de hoje. Pois é, Dayana Galas, chegamos ao final do programa Talento Universal de hoje. Que pena. Já sentindo falta do próximo, né? É verdade. Não, mas a gente vai marcar mais um. Se tu estás disposta, para mim aqui o espaço está reservadinho para ti também. Tô sempre aceitando convites. Tá. Então, antes de dar o teu tchau, pode fazer propaganda do teu trabalho, telefones, endereço, pode dizer tudo. Não tem problema nenhum. Aqui é tudo democrático. Bom, então, né, como a gente comentou antes, eu atendo no centro aqui, né, de São Sebastião do Caí. Se alguém quiser, né, ligar, enfim, precisar, o meu telefone, entrar em contato, né, meu telefone é 9788-5100. De novo, devagar. 9788-5100. O meu e-mail é dayana.galas. Com 2 L's. Isso, @gmail.com. Se alguém quiser, né, acessar lá o blog, é psidayanagalas.wordpress.com.br. E eu atendo, né, como a gente falou antes, ali na Clínica Lavitá, né, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 566. Muito bem, com hora marcada. Isso, é com hora marcada, né? Então 97. tem 97885100, é só ligar e daí marcar um atendimento e a gente vê. Então tá, suas considerações finais. Não, eu gostaria de agradecer, né, ao programa, Que é né, isso? que me convidou de novo para vir aqui. É sempre um prazer muito grande, tanto é que o tempo passa tão rápido, né? A gente nem nota. É verdade. Pena que os ouvintes não podem ouvir quando não está no ar, como a gente também se diverte e conversa. Bastante, né? Que é um espaço muito bom. E queria agradecer a todos os ouvintes que acompanharam a gente, né, nessas 2 horas. Para os que ficaram com perguntinhas na cabeça também, né? E agradecer aos que ligaram. Muito obrigada por acompanhar a gente aí nessa noite. Então tá. Programa Talento Universal fica aqui. Muito obrigado, Dayana. Foi muito Obrigada, proveitoso. então. Eu volto na próxima segunda-feira com mais um Talento Universal, se Deus assim o permitir. Mas antes, domingo, Hallo Freunde, 9 da manhã, aqui nas zonas da RCC. Tchau!